Ai, graça e paz a todos. Eu estava muito desejando vir fazer essa live, fazer uma live, mas tá muito difícil para mim, cada vez mais difícil, cada vez mais complicado eu estar aqui na rede social. Confesso que eu tô tão cansada, mas eu estava lendo aqui a Bíblia e eu disse, eu vou fazer uma live. Ainda não é o assunto que eu comentei no outro grupo. Não é, porque é um assunto que eu quero falar aqui, que ele é muito extenso, muito grande. Então eu preciso estar sozinha, preciso estar com certeza de que ninguém vai me chamar, porque a qualquer momento alguém pode me chamar, eu não estou sozinha. E fica difícil, tá? Eu percebo que não é porque eu quero, não é porque eu planejo estar distante da rede social. É algo que está acontecendo, né? Que é permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. E onde eu não tô tendo tempo. Não tô tendo tempo, tô sempre sendo solicitada e eu tenho que sempre estar envolvida em alguma coisa, então não tô conseguindo tempo para quase nada, só mesmo para um pouquinho para mim, né? E hoje, exatamente agora, eu tive um tempinho para mim e esse tempinho eu tô usando, que eu poderia dormir, que eu estou realmente cansadíssima, mas eu vim falar sobre a palavra de Deus, algo muito importante, que com certeza essa live, que vai ficar salva no IGTV, ela vai servir para a live que eu quero fazer a respeito de algo que Deus tinha falou comigo. Gente, é tão sério as coisas de Deus e eu fico pensando assim, meu Deus, como o ser humano tá distraído, como o ser humano tá sem perceber a gravidade que é se viver uma vida sem Deus. E a maioria pensa que servir a Deus é participar de uma denominação, é fazer suas orações como um ritual. E na verdade é uma renúncia. Você morre para você. Você vive para Deus. E viver para Deus é sacrificar suas vontades, seu ego, sabe, seu orgulho, suas coisinhas, seu interesse próprio. Não se vangloriar, não buscar seus interesses. E quando fala sobre isso, é um assunto muito extenso. Eu gostaria de poder ter tempo agora. Imensamente meu coração deseja que eu tivesse tempo. Isso me angustia. Porque eu tenho zelo pela palavra de Deus profundamente. E o que eu vejo é um bando de gente dizendo que serve a Deus, guardando coisinhas dentro do coração que vai levar você a nunca conhecer Deus face a face. E é tão sério que é maior do que eu. Porque eu poderia, no minha carnalidade, minha humana que sou, eu poderia deixar isso para lá. Mas eu não consigo, porque é maior do que eu. Muito maior do que eu saber do que Deus fala, a realidade do Evangelho, do que é a Bíblia, e eu ficar calada, não vou conseguir jamais. Ficar calada vendo tanta coisa tola, fútil e banal. A maioria das pessoas estão tão distantes de Deus e elas não sabem. Então, antes de eu começar a leitura, estou falando, é bom até que entre mais pessoas, sugiro, por favor, assista essa live. Ela é importante. E sempre vai ter live aí no IGTV, de vez em quando eu vou fazer, porque Deus sempre vai falar. E aí é o seguinte. Deus estava falando a respeito do corpo do ser humano comigo.
sabe? Sobre o pecado no corpo do ser humano. Quando o apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, era sobre esse assunto. Que só no final a morte será tragada. É sobre esse assunto. Só no final a morte será tragada. E ontem pela manhã, o Senhor começou a narrar todos os capítulos e versículos e eu pensei comigo, disse, meu Deus, o Senhor está falando isso tudo para mim, mas eu não estou conseguindo tempo para falar. Não dava tempo de eu anotar, porque eu já tinha que me levantar, porque assim que eu abri os olhos eu tinha um compromisso sério e eu não pude anotar. E guardei comigo vestígios. E estou sem tempo e eu disse, Senhor, meu Deus. Então, naquele momento que eu lembro de tudo que ele falou, e certamente no dia que chegar de fazer essa live, certamente ele há de fazer eu lembrar de tudo. Mas ele começou a dizer os adjetivos que eu venho falando em lives sobre os adjetivos sobre Caim, sobre os filhos das trevas, sobre os filhos da rebelião, sobre os mensageiros do mal, sobre o espírito do engano, sobre o dragão, a antiga serpente, Satanás, diabo, morte. A última a ser vencida. É uma coisa só. Paulo vai dizer assim, de maneira nenhuma. O que é corrupto pode herdar a incorrupção. Então, só quando que é perfeito vier, que ele vai tragar a morte, destruí-la, para que o corpo receba a promessa da incorruptibilidade, onde você não terá mais um corpo corrupto, sujeito ao erro, para poder herdar a vida eterna. E está relacionado à árvore da vida, que é Jesus, ele é a árvore da vida. São adjetivos, então é essa profundidade que eu preciso entrar em uma live para falar todos os adjetivos que Deus deu, os nomes que ele deu, tanto para o espírito do erro, quanto para o fruto da vida eterna. Então esse capítulo, eu olhei, eu ia anotar. Eu estava ali tão cansado, eu disse, Senhor, eu não estou tendo tempo. E eu sei que o Senhor vai me levar para outros lugares, para outro povo, eu já vejo isso. Mas, como, Senhor, a minha alma grita por pregação de um evangelho genuíno. Gente, eu não vim para essa rede social. Eu não estou nem aí para likes, nem para nada. Não sou uma pessoa que vai remar junto com a maré, não. É muito mais fácil eu remar contrário a todo mundo. Eu não tô nem aí para like, para compartilhamento, para aplauso. Eu não tô procurando nada disso. Mas é inegável que eu tenho um zelo pelas coisas do meu Deus. Porque eu tenho, de fato, amor por Deus. Porque Ele também me escolheu. E por causa do que Ele também me escolheu, há uma graça, que é um favor que não mereço, que a graça não merecemos. Então fomos alcançados por esta graça. E agora somos agraciados por Ele, estamos com Ele. Nesta jornada de negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é tão profundo. Então eu precisaria de um tempo grande para eu poder explicar Gênesis 1, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Hebreus,
Romanos 6. Aí vocês já estou citando para vocês ir olhando, para vocês ir analisando. Ser cristão não é carregar uma Bíblia embaixo do braço. Ser cristão não é gritar e falar em línguas. Não é porque a gente sonha e tem visões e revelações. Deus é muito misericordioso. Mas o que faz a gente ser inscrito no livro da vida? O que faz a gente ser selado com o penhor da salvação? É uma essência, um DNA. É algo muito poderoso. E eu precisaria começar do início, lá de Gênesis, e ir para explicar quão grave o ser humano, quão perigo o ser humano está correndo. E todas as vezes que eu olho, sabe, eu estou até um pouco assustada, meus irmãos, porque eu estou numa situação em que, se eu tiver com alguém, qualquer ser humano, eu estou nessa situação, isso não é brincadeira, tá? Isso é sério. É que eu estou sentindo a situação daquela pessoa. E eu cheguei a dizer esses dias a Deus: Pai, pelo amor de ti mesmo. É muito complicado eu, como ser humano, num corpo corrupto, sujeito a erro todo dia, toda hora, eu saber, eu sentir a situação de cada pessoa que está presente aqui comigo. Eu que sou falha, eu me corrompo por dentro a uma energia negativa, a algo que contamina e que levará à condenação. Por causa de quê? Pessoas que dizem que amam a Deus, que cultuam a Deus e acham que estão, na verdade, cultuando. O maior culto que você vai dar a Deus é negando as suas vontades. Não adianta, você pode cantar um lindo louvor ao Senhor. Você pode dizer para qualquer um: eu viajei quilômetros, subi uma serra, desci uma montanha, andei quilômetros com o trem, peguei um avião, cheguei cansado, vesti uma melhor roupa para louvar a Deus. Vai ser em vão. Se você falar mal de alguém, se você desejar mal a alguém, se você maquinar, cogitar, prejudicar alguém, porque o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo, porque é no corpo o louvor a Deus. A perfeição, ele veio para resgatar o que se havia perdido em nós. A simplicidade, a humildade não consiste num chinelo, uma roupa rasgada. Mas a humildade está no ato de perdoar e de nunca querer ser melhor que o outro e abaixar a guarda do outro para você se erguer como um Deus. E o ser humano continua comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E continua também, mesmo são adjetivos, palavras usadas, frases usadas, e significa a mesma coisa. Comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, provar do fruto do mal, enxergar a contaminação e viver por ela. Prejudicar a imagem e semelhança de Deus, de alguém que Deus quer resgatar. Aleluia. Todos os dias eu olho e digo: Deus, ai meu Deus, muito obrigada por eu estar enxergando. Irmãos, acordem, se você não acordou ainda. Não vim aqui para ser melhor que ninguém, Deus que me livre. Mas eu preciso te avisar. Viver é rápido demais.
E depois da morte segue-se ao juízo. Não adianta você brigar por coisas e nem querer ser alguém melhor que o outro. Quando você quer melhorar, você melhora por você. Não porque você precisa mostrar para alguém que você tem, que você pode, que você faz. Porque se você é um ser humano, que você precisa e você depende de se exibir para que alguém veja que você é, que você tem, que você faz, que você pode, você não conhece o Senhor. Porque Jesus veio servir. E se você não serve, não serve. Ele deixou a glória dele e se fez menor para estar entre nós. E sacrificou-se. Só que tem um fator importante, guarde isso aqui. A sepultura, a morte, não pôde segurá-lo, não pôde detê-lo. O corpo dele não pôde ser corrompido como nós. Porque todos nós caímos, se rebelamos e não pagamos o pecado dos outros, mas os nossos. E não é sobre o outro o que faz, é sobre eu, sobre você. A morte não pôde segurar o corpo de Jesus. Ele tinha o corpo sagrado, santo. A morte não segurou o corpo de Jesus. Mas ele disse uma coisa: quem quiser segui-lo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Siga-me. Então você tem que negar a você mesmo e segui-lo. Negar o seu eu. Quando alguém fala mal de você e você sabe, e você de verdade ter que amar. Mas isso só vai acontecer pelo dom da vida. E através de Jesus isso acontece. Já acontece. Porque desde o dia que a morte não segurou ele naquela sepultura, ele ergueu o santuário. E em um só dia, ele comprou um povo, que é nação santa, sacerdócio real, testemunhas de Jesus. E é este povo que compreende que tudo isso aqui é, como o apóstolo Paulo falou, é esterco. Isaías. Naquele dia, Isaías 27. Isaías diz assim: naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa, para se alegrar, porque a vinha vai produzir frutos verdadeiros. Porque ele é o ramo que foi enxertado e nasceram novos ramos da videira. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente, de dia e de noite, e cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Abre o olho em nome de Jesus. Que toda soberba, que toda vaidade, que todo orgulho, que toda prepotência caia no nome de Jesus.
E que olhos espirituais possam ser abertos e os ouvidos para que possam entender e compreender a verdade da Bíblia, as Escrituras, a voz de Deus. Em nome de Jesus. Eu, Senhor, a vigio de dia e de noite e cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sobre a minha proteção e façam as pazes comigo, sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará e encherão o mundo de frutos. Ele estava dizendo, eles vão se espalhar. Não ficarão retidos no lugar criado por governos, estabelecer um Estado Santo. Não. Será mesmo que o Senhor castigou Israel como fez com aqueles que castigaram seu povo? Ou o matou assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com show, show, o exílio o tiraste. Não, o exílio o trataste. E exílio o trataste, com forte sopro expulsaste no dia do vento leste. Não é assim que a serpente faz até hoje com o povo de Deus? Eu estava vendo um vídeo de uma criança comemorando por ter uma cabana em Gaza. E outros jovens iam vindo correndo com um saco de tecido cheio de trigo, feliz para poder fazer pão e massa para comer com a sua família. Enquanto o Brasil, Estados Unidos e outras nações esbanjam comida e festejam a culto, a carnalidade, a prosperidade, nossos irmãos estão sendo violentados e massacrados e oprimidos por aqueles que dizem ser santos e amantes e adoradores de Deus. Bando de hipócrita. Eu sinto muito aí, eu não faço, nem sinto muito na verdade, não sinto pena de vocês não. Vocês fazem o que vocês, de quem vocês são filhos, não é? Porque se vocês são filhos de Deus, amem o seu semelhante. Mas vocês oprimem. E deixam muitas mulheres viúvas e muitos órfãos. A Bíblia em toda parte vai escancarar o que está acontecendo, o que sempre aconteceu. Oprimem os filhos de Deus. E dizem que são terroristas e que são isso e que aquilo. Vocês sempre foram mentirosos. Igual fizeram com os servos de Deus, mentindo para levar ao sinédrio e matar os profetas e os santos do Altíssimo. Mas os meus irmãos, aonde se levantar para a prestação de conta de toda a geração, desde o princípio até a última. E esse evangelho roto que vocês fazem vai cair por terra. Eu não vim brincar nessa rede social. Todas as vezes que eu vim aqui, não vim para massagear ego de ninguém. Eu não sou pregadora coach e nem pastora da prosperidade. Eu não faço parte desse rebanho aí de bodes. Com show e exílio o trataste, com forte sopro os expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. E este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal. E os postes da deusa Azera e os altares de incenso não ficarão em pé. Quem que fará isso? Jesus. Porque a cidade fortificada está solitária e é habitação desamparada e abandonada como um deserto. E ali pastam os bezerros e ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos se secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso com ele. Aquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito,
Vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Agora não pense, pegue o versículo e diga, não, é porque Netanyahu vai trazer o pessoal da Líbia, dos lugares do Egito, lá do continente africano e das outras regiões, tudo de barquinho, de navio, e que a tecnologia vai dessalinizar o Mar Morto e a tecnologia fará tal coisa e nós vamos construir uma enorme cidade. Deus não depende de nenhum destes homens, que inclusive usam a tecnologia para modificar tudo que Deus fez. A ciência do ser humano é má. Oprimem. Eles querem ser como Deus. Você está enganado. O ser humano tem agido como no Éden, desde o princípio até agora. As nações são como as árvores narradas por Deus no livro dos profetas, antigamente e até agora. Como árvores enormes e frondosas com seus ramos, onde as outras nações se aninham sobre ela. E os povos vêm de longe se aninhar e buscar de suas riquezas e se alimentar. E os que a governam são tais como o rei de Tiro. Se acham Deus, sentado sobre os mares, enriquecendo, mudando os tempos e as leis. Sendo tão tiranos, com suas leis, com suas crenças criadas, para condicionar o povo a viver sempre com medo de Deus, quando na verdade Deus sempre quis libertar o povo da cegueira e da escravidão do sistema governamental e religioso do mundo. Porque foram eles que entregaram o Filho de Deus, e não só isto, mataram sempre os profetas e os santos do Altíssimo. Até quando, não é, meus irmãos? Até quando eles gritam, até quando, Santo Deus? Não julgas e não vingas o nosso sangue dos nossos irmãos que estão na terra. Até metade de um tempo. Que esse tempo vai acabar. E o santuário que foi pisado aos pés tem um tempo, tempos e metade de um tempo lá do livro de Daniel. E que também está relatado lá em Apocalipse. Esse tempo vai acabar. Em que o homem se acha um Deus. Eu vi um vídeo em uma reunião nos Estados Unidos de homens engravatados, muito bem vestidos, e um deles comentou a respeito da tecnologia controlar a mente do ser humano. E de modificar muitas coisas. O ser humano que governa o mundo se acha um Deus. E come do fruto até agora. Até agora. Governam com iniquidade. Matam, criam guerras, controlam tudo e todas as coisas, modificam a genética de tudo que Deus fez. Para enriquecer. Se acham Deus. Fazem chover. Modificam os alimentos, modificam até a genética dos seres humanos com as coisas que injetam no corpo do ser humano e todos acreditam neles. Eles controlam tudo. Está chegando a hora de acabar essa palhaçada. E eu nem posso me distrair porque eu tenho sempre que invocar, vem, Senhor. Vem que os governantes do mundo inteiro
Estão sempre criando guerras até agora, nunca pararam. E modificam os animais, as vegetações, destroem tudo e ainda manipulam a sociedade de uma maneira terrível. Meu Deus. Se o ser humano souber de verdade quem é e por que estamos aqui, e tudo isso, depressa ainda hoje gritaria: Senhor, pelo amor de ti mesmo, salva-me. Tende misericórdia de mim, porque eu não posso me salvar. Mas o Senhor pode fazer eu reconhecer quem eu sou, para que eu possa de verdade não brigar por coisas da vida, não ficar empenhado em te desagradar. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que deram, e clamaram com a voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Ah, Senhor, meu Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. É preciso ter um coração quebrantado. Um coração voltado a Deus de verdade. Onde você não está para ganhar, mas você está para fazer a vontade de Deus. E você não faz isso porque você quer ser melhor que o seu irmão. É porque você tem uma aliança com Deus. E que você conhece de verdade o que é certo e o que é errado. Eu não tenho tempo para me embaraçar. Não posso. Compromisso é maior com Deus. A hora que Ele abrir os céus, vai ser o dia mais terrível para todos aqueles que são considerados mensageiros do mal, filhos da serpente, filhos das trevas, raça de víbora, filhos da rebelião, irmãos de Caim, filhos do dragão, da serpente, Satanás, diabo, ou mensageiros de Deus, anjos de luz, filhos de Deus, filhos da luz, testemunhas de Jesus, nação eleita. Jesus não morreu por causa de um pedaço de terra. Ele se entregou por causa dos irmãos dele. Há uma profundidade tão grande de tudo isso e eu preciso ter um tempinho para fazer uma live explicando de Gênesis, caminhando pelo livro dos profetas até chegar em Apocalipse, porque é tão lindo de ver. E quando a gente entende isso, a gente não fica soberbo com essas coisas, jamais. A gente Deus tira dos nossos olhos uma cortina. E quando a gente está em determinados lugares que a gente vê pessoas tão orgulhosas, a gente tem um sentimento de, meu Deus, essa pessoa ainda está cega.
E é perigoso. É. Tem muita gente assim, perdendo tempo. Brigando por um par de sapato. Brigando por uma casa de herança de família. Brigando talvez por um cargo que ganha não sei quantos mil. Quando na verdade, a verdadeira fonte de todas as coisas está em Deus. E tendo Ele, nunca esgota. Mas estar apegado às coisas da vida e a militar por tudo isso é perder o seu tempo. Ah, eu vou me vingar de fulano. Fulano falou, fulano vai ver quando vim aqui. Fulano vai ver quando eu... E se você morrer? Fulano vai ter oportunidade de se arrepender. E você? Que adianta, né? Não adianta. No capítulo 2 de Gênesis, no verso 13 diz: o nome do segundo rio é Gion. E o que rodeia a terra de Cuxi, o nome do terceiro rio é Tigre. E o que corre pelo leste da Assíria, o quarto é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Era lá, no Éden, pelos Eufrates. E o ser humano quis se misturar, se contaminar. Jesus é a árvore. Ele foi retirado para que você não pudesse, nenhum de nós, obter a vida, a coroa, o fôlego eterno. Só depois da regeneração. Há um plano que é visível, embora alguns vão crer nisto, mas porém cabe a mim falar. Há um plano dos Estados Unidos com Israel, criada pela ONU, de destruir todos os seus irmãos ao redor, para construir ali no Oriente, onde está a Palestina, a Líbia, aquelas regiões, um enorme Israel, um Estado judeu, que nega que Jesus é o Filho de Deus. Então Donald Trump diz: saiam daqui, vocês palestinos, vão para outros lugares. Meus irmãos, se eu pudesse falar no idioma árabe, eu iria dizer para todos os irmãos palestinos e da Líbia e de todas aquelas regiões, dizia: saiam daí depressa. Se eu pudesse, eu diria: saiam daí logo, por causa da destruição, e venham para cá. Porque eu afirmo e não tenho medo do que digo por causa de tudo que Deus me mostrou. Convicta eu estou, remando contrário a todos que se dizem cristãos. Não tenho medo do que digo. Porque tenho convicção do que sei, do que o Senhor me mostrou. E está na Bíblia. Porém, muitos não conseguem entender. E quem disse que a Bíblia é para todos entender?
O Senhor gostaria que todos tivessem os olhos e os ouvidos espirituais abertos, mas não são todos que vão enxergar. E se eu pudesse dizer, eu dizia, meus irmãos, todos vocês que estão na Líbia, na Palestina, Cisjordânia, em todas essas regiões, saiam e venham para cá. Deixe Donald Trump e Netanyahu construir esta enorme Israel. Mas não será assim, tão assim. Será que no dia em que tocarem naquela antiga Canaã, naquele pedaço de pé que disse Jeremias, e que até hoje brigam por ela, e que a mulher encharcada com sangue dos santos está montada na besta, encharcada de sangue dos santos e até agora sentada como se fosse um deus, a mãe das abominações. Quando ela concluir o que ela tem para fazer, certamente neste dia será o último dia. Será a consumação de todas as coisas. É um dia repentino, é um dia que não avisam. É um dia como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. É num abrir e fechar de olhos. Quando disserem que há paz e segurança, virá a repentina destruição. Eles vão se espalhar mais ainda. Eu vou ver, se Deus quiser, os nossos irmãos do Oriente virem de barcos. Porque tão pesada que está a culpa sobre a Europa. Não que todas as nações não pecam, mas o peso que a Europa carrega é grande. O peso que os Estados Unidos carrega é grande. Lá é o trono da besta, Estados Unidos. E será afetado conforme diz o livro de Apocalipse. Porque a besta dos eventos fez uma imagem. Imagem significa criação. Ela criou algo que Deus não mandou. Porque Jesus foi preparar lugar, senão ele não tinha dito. Eis que descerá do céu a nova Jerusalém. Portanto, o que se foi feito, não foi feito como Deus o faz, mas como os homens fizeram, querendo dar voz e vida àquilo que não é. Uma imagem onde muitos seguem e adoram. Mas os filhos estão enxergando o que eu estou dizendo aqui hoje. E que, na verdade, não é só hoje que vem falando. E nem todos vão entender o que falo aqui. Estados Unidos se acha um deus. Os governos de lá. Não falo da população? Claro que não. E também não falo da população dos que moram em Israel. Mas falo dos que lideram. Do engano, que muitos cairão. E haverá 3 enormes e grandes enganos, onde muitos cairão. E por causa deste engano, cairão numa grande injustiça e serão condenados. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, essa parte eu hei de ver, se assim o Senhor permitir. De que adianta o homem ganhar tanto poder? Eu olho para os meus irmãos lá da Palestina, daquelas regiões, sem comida, sofrendo. E todas as vezes que algum tirano desse diz, eu vou ajudá-los. Quem há de ajudar é Deus. No dia em que eles invocarem o nome do Senhor.
Mas a Bíblia fala de Israel. O povo está espalhado por toda a terra. Apenas os irmãos ainda brigam por um pedaço de terra. Mas no dia que eles entenderem que não é um pedaço de terra e que é o seu corpo, lugar de adoração real, então não mais ficarão brigando. Salmos capítulo 9, versículo 15. As nações se afundaram na cova que fizeram. No laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos. Todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, e não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. E saibam as nações que não passam de simples mortais. Você não entendeu isso aqui? Eu espero que entenda. Eu estou lendo o Salmos 9, verso 15 até o 20. Davi, todos os servos de Deus, desde o princípio, era sufocado pela semente do mal, por raça de víbora, pelos filhos do dragão, pelos filhos da serpente, que sempre brigaram por pedaço de terra. Porque eles não entenderam que a maior promessa não era um lugar de terra com água. Porque a água é Jesus, porque o pão é Jesus, porque o fôlego da vida está em Jesus, porque os frutos das 12 tribos estão em Jesus, porque a terra prometida está em Jesus, porque a incorruptibilidade está em Jesus, porque a vida eterna está em Jesus. E isto acontece num coração incircunciso para ser um coração circuncidado. Para poder ser tratado o coração maligno do homem e amar o seu semelhante, a ponto de poder conviver nas regiões celestiais. Mas eles sempre brigaram por um pedaço de terra, por comida, por ouro, por prata, deram mais valor ao ouro do que o pão que alimenta. Está chegando a hora em que darão tudo o que tem e a terra não vai produzir mais. Será um tempo de grande dificuldade no mundo inteiro, porque os reis da terra se acham deuses, ao ponto de destruírem aquilo que eles não podem criar. Você consegue entender? O homem pode ter toda a ciência, toda a tecnologia, mas ele vai estragar com tudo o que Deus está fazendo e Deus vai permitir. Mantenham a mente de vocês preservada. Por isso não se alimente muito das redes sociais. Mantenham a mente de vocês intacta. Renovem-se na palavra de Deus, examinem as escrituras, vivam para Deus, vão sair para o campo, na praia, vão andar, vão viver uma vida natural. Parem de se alimentar da tecnologia o tempo inteiro. As pessoas vão surtar nesta terra, a ponto de pessoas saírem se matando, porque elas não ficarão mais vivas, cheias da presença de Deus. São amantes de si mesmos ao ponto de serem egoístas, ciumentas, invejosas, mentirosas, arrogantes, prepotentes, amigas do mundo, dos deleites da vida e inimigas de Deus. Meu Deus, não façam parte disso. Vão viver a vida de vocês, meus irmãos. Vão cuidar de suas casas. Vão cuidar de tudo que Deus deu a vocês. Irmã, minha casinha é uma casinha assim. Minha irmã, adorne sua casinha simples. Eu acho tão lindo. Quando eu vou em alguns vizinhos lá da zona rural, que tem aquelas casinhas de barro, de taipa, e que o quintal é todo varridinho, bem limpinho, e que não há nenhuma mosca, e tudo muito limpinho, e cheirosinho, os lençóis limpinho.
Porque a sujeira está nos palácios, muitas vezes. Espere Jesus chegar. Almeje este dia. Estando numa grande construção ou numa pequena construção. Faça o seu melhor como filhos de Deus. Sejam justos, amem a justiça, odeiem a iniquidade e a injustiça. Sejam pessoas leais, fiel, pessoas amáveis, aptas e prontas para perdoar a qualquer um. Não significa que você tem que caminhar, mas ame, perdoe, sejam amigas, sejam verdadeiros, honestos em tudo que fazem. Não mintam com medo ou por vergonha. Se errou, assuma o erro. Se vai passar vergonha por algo de errado que fez, passe a vergonha que fez. Façam tudo de correto. Porque nós já estamos no tempo. Desde o dia da crucificação. Ali estava condenação e absorção. O dia de regenerar e o dia de condenar. Foi naquele dia. Ele fez. E agora, Jesus já reina no coração de muita gente que deixou de ser um coração incircunciso para ser um coração circuncidado. Aleluia, glórias a Deus. Jesus é muito maravilhoso. E não dá pra gente ficar medindo força com ninguém. Ai, fulano falou isso de você. Ai, fulano ficou com emprego, irmão. Eu sempre falei isso com vocês nas lives. Irmão, eu trabalhava numa empresa e eu ganhava tão bem. E agora eu fiz conta com aquilo e me botaram pra fora. Uma pessoa que era muito meu amigo. Saiu? Nunca questione. A confiança nossa está em Deus. Lembra de Abraão? Ele não ficou preocupado se Ló ia escolher o melhor pedaço de terra, não. Ele tinha consciência. Lembra de Moisés? Se o Senhor não for, a gente não sai para canto nenhum, não. Sabe por quê? Porque é a presença na arca que tem poder. E nós somos esta arca. E onde quer que nós estejamos, há vida, há poder. As pessoas não conseguem entender o poder que Deus deu a nós. Nós somos maus, porque somos pecadores. Sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Será que um filho pede ao pai pão e ele vai dar uma pedra? Imagina Deus. É que as pessoas perderam a fé, porque na verdade a fé virou um comércio religiosamente fariseu. De que as coisas só vai funcionar se tiver fazendo os rituais, que tem que fazer um tipo de uns rituais, e tem que se achar merecedor para receber. Na verdade, nunca vai acontecer isso. Nós não somos merecedores. Mas eu duvido muito que um justo venha mendigar o pão, e o justo ser desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um Deus tão maravilhoso, tão justo, tão poderoso. Pense num Deus maravilhoso.
A gente não pode ficar preocupado com a vida. O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou fazer tal coisa? Nós somos, se temos a presença de Deus, é tão poderoso. Acontece tantas coisas. Eu um dia estava sentada numa igreja. E do meu lado esquerdo estava uma mulher com uma menina. E o Senhor falou assim para mim: dê um dinheiro para ela, que ela está sem comida na casa dela, não sabe o que ela vai comer hoje à noite, quando ela voltar. Ela veio para cá com fome. Meu coração faltava saltar pela boca. Entreguei o dinheiro para ela, de mão fechada assim, disse: pegue. Ela guardou. E eu tinha dito para Deus que eu não gosto de holofote, não gosto nada disso. Eu entreguei o dinheiro para ela e disse: Senhor, eu vou vazar. Porque eu sabia, porque Deus já tinha me mostrado que ela ia ficar extremamente agradecida. E fui embora. Ela me procurou. Quando foi um dia que eu estava chegando na igreja, ela disse: eu procurei você por toda parte. Mas eu preciso lhe dizer isso. Eu não tinha o que comer na minha casa. E eu estava perguntando para Deus o que eu ia comer. Eu estava ali e eu não sabia o que eu ia fazer. Que eu ia dizer para minha filha, para o meu filho. E ela começou a chorar. E eu disse: o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Vocês, talvez há pessoas aqui que ficou desacreditado de Deus por causa de pessoas da igreja que você participa, de algum lugar que você frequentava que diziam ser cristãos. Você não tem que olhar para as pessoas que erram, porque você também é sujeito a errar, eu sou sujeita a errar. Todos nós. Mas uma coisa que nós temos é uma aliança com Deus e nós precisamos seguir um foco, que este foco é: eu preciso vencer este mundo, e vencer este mundo não é adquirir coisas, porque a nossa felicidade não está num relacionamento, não está em um carro, em um sapato, em um cargo, em um troféu, em uma medalha, em nada. Talvez alguém diga para você: olha, sai fora da minha casa, pega a mochila e vaza. Eis que Deus é grande. Aleluia, glórias a Deus. Ele é grande e poderoso. O Senhor dos exércitos. Preguem o evangelho genuíno, minha gente. Pelo amor de Deus. Parem de pregar coisas fúteis e banais. Aí alguém diz para você: olha, vai embora. Sabe qual é que eu tenho consciência para completar isso que eu disse? Muitas das vezes eu digo: pode me soltar num deserto. Eu tenho consciência que Deus faz jorrar água de lá. Então, se alguém te botar para fora sem nada, você nem precisa pegar um telefone e ligar para alguém: fulano, pelo amor de Deus, me ajuda. Não. Olha para o céu e diz: Senhor. Uma vez eu estava tão triste e angustiada na minha vida, eu era bem mais nova. Eu disse, olhei para o céu, estava estrelado nesse dia, eu disse: se o Senhor existe mesmo. Por que eu disse isso? Eu ouvia falar, eu não tinha conhecimento muito profundo, era algo muito religioso, personificado. Viver na denominação, no culto do domingo, no culto do tal dia, oração, não sei quanto, o ritual de fariseu, um fermento, levedando toda a massa. Você acha bonito? Você acha um pão bonito? Ai, que lindo, emocionante. Todo mundo se arrepiou na igreja, estendeu a mão, louvou. Mas a profundidade das escrituras eu não entendia. E eu olhei para o céu e disse assim: se o Senhor existe mesmo, faz isso, 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 isso. E realmente, naquele dia aconteceu algo que era impossível.
E eu disse, meu Deus, na mesma semana. Quando o ser humano entender que ele deve ser governado pelo rei, ele não vai querer governar-se a si mesmo. Ele não vai esperar na religião. Ele não vai esperar no outro. Ele não vai esperar em nenhum governo humano. Não. Ele vai ter a consciência de que ele depende de Deus. Ele vai botar na cabeça que me botou para fora, o Senhor socorrerá. Certamente, você não está só. A presença de Deus, ela envolve em qualquer lugar que você esteja. Ultimamente eu ando vendendo macaxeira. E tem alcançado pessoas. Tem um senhorzinho, ele muito preocupado porque ele está com o olho direito dele com uma névoa. Peço até às irmãs que orem por ele. O nome dele se chama Carlos, chamo ele de Carlinhos, que é o apelido Carlinhos. Ele disse, ô irmã, eu tô com uma névoa no meu olho, irmã. Dias depois, ele apareceu com isso. Eu tô com uma névoa, de repente, irmã. Eu fui no oftalmologista, ele olhou, não é nada, mas já me falaram que isso podia ser um derrame. Não consigo enxergar ele preocupado. Eu disse, Deus não está longe, irmão. Deus está perto. Peça. E pare de falar para todo mundo este problema. E pare de pensar no problema. A mente da gente não é para ficar maquinando coisas que a gente não pode resolver. Aí hoje ele olhou assim para mim e disse, irmã, eu gosto tanto de você. Você é muito agraciada. E não demorou, um caminhão passou raspando, quase que imprensava ele. E outra pessoa viu e ajudou. Ele olhou para mim e fez, o inimigo está furioso comigo. O maior inimigo é a gente mesmo. Não crer que temos um Deus e deixar que as circunstâncias nos envolvam. Porque a nossa luta nunca vai ser sobre pessoas, mas é contra principados e potestades que existem. É sobre um ataque na mente. E a nossa mente deve estar focada em Deus a ponto de ter certeza como os servos de Deus tinham. Quando os filhos de Deus viram que a Arca da Aliança, que era um objeto feito por mãos de homem, tinha sido levada, eles caíram para trás, ele caiu para trás e morreu. A mulher que estava grávida morreu, ela e a criança. Então sabiam, nossa, se a presença de Deus saiu daqui, meu irmão, vai acontecer o pior. E era ainda a arca feita por mãos de homens. Mas eles tinham consciência, se esta arca sai de Israel e vai para outro lugar, a maldição vem. Então imagina, se temos a presença do Senhor, Davi dizia, não retire de mim o teu espírito. Os servos de Deus clamavam, não retire de mim o teu espírito, porque este espírito é poderoso. Então estamos com o Senhor, a ponto da presença de Deus estar tão nítida dentro de nós, que onde quer que a gente esteja, meu irmão. Por isso, eu lembrei que a Flávia tinha conversado comigo esses dias. Ela veio perguntar um negócio sobre Segunda Reis, se não me engano, a Primeira Reis. Esqueci agora. Deus mostrou um negócio para ela. E ela tinha comentado sobre o corpo, né? Ainda os ossos está curando. E aí eu lembro de apóstolo Paulo, do servo de Deus, que a sombra, que a capa, que tudo que tinha. Lembre-se também que aqueles que a Bíblia diz que se afaste até da roupa daqueles que estão contaminados com o pecado. Sabe por quê? Porque todo filho de Deus que carrega a presença de Deus tem a vida consagrada ao Senhor. E consequentemente, Deuteronômio 28 está lá. Tudo que é seu também é consagrado ao Senhor.
até os animais, até as suas gerações. Porque contra Jacó não vale nenhum tipo de feitiçaria, encantamento ou maldição, porque a quem Deus abençoou com a sua graça, com a sua presença, é extremamente poderoso. A arca não está mais num território, mas dentro de nós. A ponto de onde você estiver, Deus vai te dizer, olha, tá sentindo? Odeia você. Tá com esse tipo de sentimento, ore por fulano. Deus não vai nunca te dizer, olhe, faça uma oração para amaldiçoar a vida de fulano, fique com raiva de fulano, fecha a cara para fulano, porque fulano não gosta de você. Você vai enxergar que fulano não gosta de você, você vai dizer, pai, fulano me prejudicou no meu trabalho, fulano fez isso, eu perdi tudo, e agora o que tens para mim? Não deixes que eu fique aflito. Prepara um caminho para mim. Mostra para fulano quem tu és. Revela o teu amor. Mas, se Deus olha para fulano e fulano não quer e não tem nada, um nome escrito, um peso pesado cairá sobre a vida de fulano, porque Deus justifica os seus filhos. Você não precisa comprar guerra com ninguém. Sua vida vale. E a sua vida está, sua eternidade está para ser decidida. O que há dentro de você, amor ou querer se justificar ou querer fazer algo com as próprias mãos. Ninguém pode fazer nada com as próprias mãos. Nós vivemos um dia de cada vez sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã é Deus quem sabe. A nossa certeza que devemos ter é que temos a vida eterna, e se o Senhor nos chamar, devemos estar prontos. Então não temos tempo a perder com ressentimentos, com picuinhas, com coisas da vida. Não dá. Deus é maravilhoso. Ai, Ele é muito maravilhoso. Então aprendam a amá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame. E também ame a todos. Não faça acepção. E se quando o Senhor te mostra que tem pessoas que não dá pra gente caminhar mais, não é? Que o Senhor vai te mostrar a maldade. Às vezes Deus nem vai te mostrar. Deus afasta. Aí você não pergunta. Mas cabe a nós o amor, a misericórdia, o perdão, a longanimidade, a benignidade. E isso vai incomodar. Porque os filhos maus, os filhos do mal, os que se rebelam contra o Senhor, não carregam em si o amor, o perdão, a graça, a misericórdia. Eles não podem enxergar o que enxergamos. Mas nós podemos enxergar onde estamos, com quem estamos, o que está acontecendo, porque isso é dom de Deus. Tem um dos meus filhos, ele diz assim, meu Deus, ele fala, meu Deus, maninha, ele fala, é difícil dizer uma coisa e lhe enganar, ele fala. Meu Deus, ele fala, meu Deus, é difícil enganar, ele nem olha, que eu falo assim, vem cá. Olha aqui no meu olho. É o único que gosta de mentirinha. Dos meus 3 filhos. Vem aqui, olha no meu olho. Aí ele fecha logo os olhos. Quem tem a presença de Deus, você sabe disso. Você que tem a presença de Deus. E se você de fato tem a presença de Deus, você não está preocupado com as coisas, porque a presença de Deus vai com você onde quer que você esteja. Nós precisamos ser obedientes e seguir ao Senhor
e Ele nos guia onde quer que estejamos. Ele é maravilhoso. Eu quero e o meu prazer é que você o ame de todo o seu coração, ao ponto de você não se ofender. Você pode até chorar, porque a gente chora quando a gente é magoado, humilhado, desprezado. A carne sente, mas a certeza dentro de você é que, como criança, perdoa fácil. Porque não vamos levar nada daqui. Então não vale a pena. Temos um compromisso, meus irmãos, com os céus. E eu quero ter o tempo para, na próxima live, se Deus quiser, explicar a respeito da morte. É sobre a morte, é sobre a que prende o corpo na sepultura, que está derramada sobre a terra uma condenação, e que Deus enviou Jesus para livrar da sua ira, porque a ira de Deus é para os injustos, para o ímpio, para o amargurado, para o murmurador, para o mentiroso, para todos aqueles que se rebelaram contra Deus. E a Bíblia vai falar que é uma terça parte. É o meu prazer, é que haja um povo, aleluia, que diga, vem Jesus. Há tanta iniquidade nessa terra, os governos se acham como Deus, criam coisas para serem iguais a Deus. Querem mandar em tudo e em todos, vem Jesus, nós não suportamos tamanha iniquidade. Provérbios capítulo 1, verso 31, para a gente encerrar. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Eis que o Senhor é grande e poderoso, justo é o Senhor. Salmos 107, verso 42. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de se fechar a boca. Quem é sábio, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem que vencer, eu e você vencer o nosso corpo, nossas obras. É a gente que fica com raiva. Ai, tô com raivinha de fulano. Fulano me deu um empurrão, pisou no meu pé, fechou a cara pra mim. Acaba com isso, minha gente. Capítulo 9 de Jó. Então Jó respondeu: na verdade sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Me diga aí. Está disposto a lutar contra Deus? É. Quem se rebela contra o Senhor não tem parte com ele. Verso 32, porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda. Se formos juntos ao tribunal, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim, que seu terror não me amedronte.
Disse Jó. Sejam fiéis ao Senhor. E nunca se preocupem em querer mostrar nada para ninguém. Esteja para servir, meus irmãos. Sirvam. Sejam aptos a servir. Façam como nosso Rei Jesus. Sejam aptos a servir, a amar, a demonstrar amor, que até na sua voz, do outro lado do telefone, quando você falar simples uma coisa qualquer que você tem que dizer no seu dia, isso vai ser tão forte, que depois vai chegar o retorno para você dizendo, fulano ouviu você falando e disse que sentiu a presença do Deus vivo. Porque é de fato, todos os filhos de Deus têm a presença de Deus. Paulo vai escrever carta aos Romanos e também aos Coríntios, está lá. Irmãos, de maneira nenhuma, alguém que não tem a presença de Deus dentro de si pode ser filho de Deus. É impossível. Porque todo aquele que não tem o Espírito e a voz da verdade se inclina para as obras da carne. E as obras da carne está em lascívia, luxúria, mentira, feitiçarias. A Bíblia fala, querem rasgar para poder massagear seu ego. O ser humano mudou tudo. Eles são rebeldes a Deus. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Por isso diz, a Bíblia está ultrapassada. É um livro já antigo. A gente tem que amar todo mundo. Deus é amor. Mas a justiça dele não muda. Todas as obras nossas levam à morte, mas os preceitos de Deus nos traz vida. Fazer o mal ao seu semelhante é pecado. Tem muitas pessoas que usam da feitiçaria para fazer o mal ao seu próximo. Para querer dizer o futuro dos outros e trazendo sobre si energias pesadas do mal contra a vida de outras pessoas. Isso não agrada ao Senhor. O mundo cada vez mais distante de Deus. Então terão pessoas com a mente atribulada. E se não mora a presença de Deus, quem mora? Nós vamos ver muitos problemas, meus irmãos. Orem pelos seus jovens, seus filhos, adolescentes e crianças pré-adolescentes. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Orem pelos pré-adolescentes, pelos jovens. A mente do ser humano é o alvo. Orem pela mente, quando seus filhos estiverem dormindo, põem a mão e orem, repreendam o mal. De verdade, se o Senhor ordenar, entre no quarto já repreendendo em voz alta. Se não, ore de joelhos em silêncio. Unjam o quarto de seus filhos, a vida de seus filhos. Orem por tudo em seus filhos. A mente é o alvo. E nós vamos ter muitos problemas nesta terra. Os jovens. Vai ter muito problema de distúrbios. Não saber quem são, como já vemos isso. Não saber quem são, onde estão e o que vão fazer. Pessoas do nada, estagnadas na vida, paradas, sem poder viver. Do nada tem toda a saúde, de repente não sabe mais nada. Há um ataque, preste bem atenção. O mundo das trevas, o mundo dos mortos, como a Bíblia fala em Isaías, em toda parte, se agita por causa do fim. É o dia em que Deus abrirá os céus para fazer com que todos os mortos e os vivos estejam diante da sua presença para prestação de contas. Então este dia é o dia de serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então o mundo dos vivos sofrerá muitos danos por causa das potestades que já estão condenados. Você consegue entender?
Então o alvo são os que estão vivos, querendo ir para o caminho justo e não conseguem por causa do ataque na mente. Vai dobrar o joelho para orar, não consegue orar, uma confusão na cabeça. Vai pegar a Bíblia para ler, não consegue entender nada, começa a dar sono e perturbações. Isso é o básico que sempre ocorreu. Mas o que está para acontecer, o que vem já acontecendo, em que as pessoas vão dizer, meu Deus, não quer mais nada com nada. Eu ia passando pelo corredor da minha casa, senti um cheiro de morte. O Senhor disse, eu disse, nossa, o Senhor disse, entre no quarto do seu filho. Eu entrei. O Senhor me relatou umas coisas e eu entrei. Não era hora de falar e eu disse, Senhor, tem de misericórdia. Meu Deus. Depois começou. Não quero fazer isso, não quero fazer mais nada, não quero isso, não quero isso, não quero mais nada. Eu disse, misericórdia. Um dia eu cheguei e o Senhor disse, hoje é o dia, entre lá. Entrei. Continuou. Depois aconteceu um pequeno acidentezinho básico com a minha filha. O alvo, a cabeça. Dor por toda parte, estava ela, estava ele no quarto, eu entrei, orei, ungi. Foi um dia que eu disse assim, eu estou igual uma folha. Senhor, leve onde... Olha, entreguei para ti. Quero saber não. Quando eu não posso resolver, irmãos, eu não vou ficar remoendo não. Sabe? Você tem que aprender. Um problema que você não pode resolver, já orou. Já entregou para Deus. Entregou? Então fica quieta. Ai, mas eu queria que fosse agora, eu queria que fosse assim. Não é assim não. Eu disse, ó, folha para lá. Vem pra cá. Vai pra lá. Ai, meu Deus, foi pra lá, vai pra cá. Tá desse jeito. Eu disse, Senhor, olha, tá tudo na tua mão. E mesmo assim, falei só com uma colega, chorei e disse, minha filha, eu tô numa situação que eu já entreguei pra Deus, não sei mais nem o que pensar. Primeiro que eu não vou resolver. Eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, eu já fiz. Entreguei para Deus. Eu só disse, olha, Senhor, dobrei meu joelho na cozinha, dobrei o joelho no chão e disse, chorando, se eu entrego nas tuas mãos, não posso fazer nada. Entreguei, confio em ti, o Senhor que cuida de tudo. Entreguei, fiz minha oração e fiquei. Depois eu fiz uma oração de repreensão do mal e pronto. E resolveu. Todas as vezes que você não conseguir resolver coisas, você não vai ter que ficar pensando no problema, porque você pensar no problema não vai te ajudar a resolver. Não adianta ficar pensando em 1000 coisas que você poderia fazer, porque você não é Deus. Não vai adiantar ficar chorando toda hora, porque você não vai mudar com tanto choro. É orar, entregar e deixar. Na hora certa, Deus faz as coisas acontecer. É assim. A gente não, nossa mente não suporta. Por isso Deus fala que a gente tem que pensar no que é bom, pensar nas coisas de Deus, porque o dia de amanhã e como as coisas vão ser resolvidas, a gente não sabe. Então não adianta ficar se martelando por coisas do amanhã ou por um problema que existiu. Se uma ferida está aberta e você fica lá, olha, preste bem atenção nisso. Se eu estou segurando aqui porque meu coelho estava querendo derrubar o negócio. Abriu-se uma ferida, você vai ficar lá, ai meu Deus, eu cutucando? Quando se abre uma ferida, você não fica lá cutucando. Quando se abre uma ferida, você toma uma medicação anti-inflamatória ou você vai fazer um curativo e vai esperar.
No máximo que você vai fazer é todo dia limpar aquilo e cuidar e pronto. Mas você não pode ficar lá cutucando e nem achar que você vai poder restituir a pele. Porque não é você que faz esse papel de regenerar nada. Então nós temos que esperar. Nosso papel como servos de Deus, homens e mulheres, orar todos os dias. Consagrar sua vida e tudo que você tem a Deus. E quando os problemas vierem, que eles sempre vão vir, se pode resolver, resolve. Se não pode, entrega logo. E viva um dia de cada vez. Seu alvo é Jesus. Tudo é permissão de Deus. E ponto final. Deus abençoe. Eu encerro essa live. Deus abençoe. Fica com Deus.